Forjado na guerra, né, gente? Mais um forjado na guerra. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o debate que todo mundo está falando entre quem? Jones Emanuel e Wilker Leão. Gente, sério, esse debate deu o que falar e eu, como uma boa cria da universidade pública, óbvio que quero ouvir as opiniões de Wilker Leão sobre a faculdade pública, se a faculdade pública é cheia de professores doutrinadores, cheia de esquerdistas. Eu já vou afirmar que não, né? Mas vamos ver o que ele tem a dizer. Mas antes de começar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Preparados? O papel da universidade pública é justamente ser um instrumento para que, por exemplo, o Brasil não dependa de empresas estrangeiras para estar comprando remédio de fora, pagando em dólar, porque toda vez que o dólar sobe, sobe o remédio na farmácia. Porque o povo não compra dólar, mas o povo compra remédio. E remédio no Brasil é comprado em dólar. Então, se a gente não faz uma produção nacional, cada vez que o dólar subir, seu Zé e Dona Maria na farmácia vão pagar mais caro no remédio. É o papel da universidade pública ser um instrumento para garantir autonomia tecnológica, produtiva e melhorar a vida do povo, inclusive melhorar o SUS. Porque as universidades públicas, inclusive, têm cursos de saúde, têm os seus hospitais universitários, fazem parte da rede de atendimento da população. Um beijo para o Hospital Pedro Ernesto, minha casinha, onde eu tive estágios maravilhosos, aprendi coisas incríveis que me ensinaram coisas que eu jamais aprenderia só com a teoria. Então, muito obrigada. Eu sou muito grata por ter estudado na UERJ e ter tido todo esse aparato que a universidade pública proporciona para os estudantes de verdade, sabe? Tu ficou incomodado. E aí tu saiu citando elementos da ementa, dispositivo de racialidade, e faz referência a um livro da Sueli Carneiro, que não é marxista. O livro tem base Foucaultiana. A Alma do Povo Negro faz referência ao livro do Debois, que é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos. Chega lá em qualquer universidade dos Estados Unidos, chega em Harvard e pergunta: qual é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos? É o Debois, que escreveu, dentre outras coisas, o Black Reconstruction America, a Reconstrução Negra da América. É um sociólogo importantíssimo, lido, estudado nos Estados Unidos, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tu citou uma ementa de disciplina, sabe? Tipo, de verdade, eu tô negativamente surpreso, Wilker. E aí, eu quero de verdade trazer o debate pra educação pra ver se sai alguma coisa. É 3 minutos na pergunta, né? Já que como você gosta muito de citar a Constituição e tal, e você disse que tem que falar sobre financiamento, porque em última instância tudo remete a financiamento, me coloca... Como tu vê, neste momento do Brasil, da conjuntura brasileira, o ataque ao artigo 212 da Constituição brasileira, qual a importância dele para a educação? O que é que você acha da posição recente do governo Tarcísio de Freitas? O que é que você acha, inclusive, da posição do governo Lula, do ministro Fernando Haddad, em relação ao artigo 212 da Constituição brasileira? Se você não souber, eu posso esclarecer para você. É o piso constitucional da educação, já que você balançou a cabeça. Piso constitucional da educação. Então, queria que você me dissesse qual é a sua opinião, como é que você vê o papel do piso constitucional no financiamento da educação, nos 3 níveis, e a sua posição frente aos ataques que a gente está vendo, né, ao piso, frente a governos tanto ditos progressistas como governos de direita, como o do Tarcísio de Freitas. Por favor. Agora, Wilker, de verdade, assim, não fala de tu, velho. Tá difícil, assim, sabe? Tu fala até de engajamento. Eu tenho mais engajamento que você. Parabéns, Wilker. Parabéns. Mas tenta, por favor, fazer um debate sobre a educação, extrair alguma ideia, alguma contribuição, porque isso é questão de respeito com quem está assistindo a gente, com quem se programou, com quem parou e quis vir aqui hoje para assistir um debate sobre educação. E tá faltando educação nas suas falas. 5 minutos, Wilker. 5 minutos para ele falar absolutamente nada. Vamos ver. Vamos lá que essa daqui vai ser boa. Quero ver. Vai ser boa? Então manda. Quero ver. É um grupo do comunismo. Aqui tem leninista... Guilherme Firmes mandou uma mensagem pelo Pix. Papapopô. Eu já falei que eu adoro quando vocês me mandam voz do Mano Brown, né? Muito obrigada e eu adoro, sério. É incrível como você é dissimulado, Jones. Você fala sobre respeito ao público, ao mesmo tempo que você diz que eu balancei a cabeça, reconhecendo, teoricamente, que eu não conhecia qual seria o artigo 212. Você mente descaradamente, você não tem nem vergonha, tá todo mundo vendo, cara. Ninguém viu, porque a câmera não tava em você, então ninguém viu, no caso. Você trabalha tanto com a realidade de internet que você deixa até a gente constrangido aqui
Primeiramente, o trabalho do Jones na internet é apenas um dos 1 zilhão de trabalhos que ele faz, né? Já começa por aí. No sentido de, meu Deus, ele tá fazendo isso mesmo? Esse é o nível do cara com quem eu tô debatendo. Eu realmente esperava mais de você. Ele tá usando a mesma retórica que o Jones usou contra ele, contra o Jones. Esperava decência, esperava até humildade, eu esperei de você. Eu esperei uma postura diferente da que você tá tendo. Mas pra gente falar do que importa em relação àquilo que ele deturpa a realidade, é preciso que eu esclareça o que eu quis dizer com a apresentação dessa ementa aqui. Não é no sentido de que esses sociólogos não sejam importantes. Eu jamais vou diminuir alguém no sentido daquilo que ele produziu academicamente e eu tô chegando no lugar para aprender. Mas, no início do debate, ele disse que os cursos de biblioteconomia, arquivologia, sociologia não deveriam existir. Antropologia... Então, assim, não tô entendendo, Wilker? Não tô entendendo. Só que o que a gente identifica aqui? Que são acadêmicos vinculados à esquerda. E não tem nada vinculado à direita aqui nessa ementa. Esse é o problema. Eu nunca tive problema algum com a universidade ter um ensino de questões marxistas, inclusive. Tem que ter mesmo. A gente tem que entender como que funciona. Só que qual que é o problema? A gente não ter o contraponto a isso. A gente não ter um entendimento que possa ser mais vinculado com o pensamento antagônico, até para que os alunos que pensam dessa forma, antagônica ao status quo que domina lá a universidade, possam se sentir à vontade e representados também. Eu acho impressionante que eu tive aula de filosofia e sociologia nos primeiros períodos da faculdade. Eu nunca tive um professor marxista. Não teve um que se apresentou que falou, ó, sou marxista, sou comunista. Eu fico até hoje procurando esses tantos marxistas que tem na universidade. Mas, gente, se tivesse tanto marxista na universidade, vocês acham mesmo que a gente já não teria feito uma revolução nesse Brasil? Se a gente tem tanta doutrinação e não tá funcionando a doutrinação, eu não consigo entender o ponto. Não tô conseguindo pegar o raciocínio. Estudou errado, então, exatamente. Status quo dele é marxismo, pô. São marxistas tímidos, é ótimo. Ou será que não há nenhuma produção nesse sentido? Que a gente sabe que ela é em menor grau, né? Porque não há uma abertura no espaço acadêmico para isso, mas ela ainda assim existe. Só que por que não se dá abertura para isso? É porque toda a tese que eu estou apresentando a todo tempo se confirma em tudo que eu estou falando aqui. Não há esse espaço para que pessoas de direita estejam lá, e aí ele quer fazer pouco da minha condição aqui, de que eu estou suspenso e posso não conseguir terminar a faculdade. Jones, antes de começarem a me perseguir, a minha média era SS lá. Antes de começarem a me perseguir, a minha média era SS? Ah, foda-se, não interessa. Tipo, antes de começarem a me perseguir é ótimo. A pessoa que vai nas aulas pra atrapalhar os professores, a pessoa que fica oprimindo estudantes dentro da universidade, a pessoa que ameaça professores de disciplina. SS? Tem uma galera que curtia essas letras aí. Exatamente, Marcos. Tinha um índice de rendimento acadêmico, o IRA, que a gente chama, de 4,95 de 5. Isso é 9,9 na concepção comum que a gente tem de 10. Isso não quer dizer nada também. Absolutamente nada. Só que você foi bem nas provas. Uau! Eu era e continuo sendo um ótimo aluno, só que não querem me deixar estudar. Lembram daquela comemoração que eu disse violenta da turma do Jones? A minha suspensão na universidade terminou sábado agora. Aí eu tive aula segunda, terça, hoje eu não podia, né? Porque estou aqui. Entendi. Aí tu falta a aula, né? Então a gente tá vendo o que é mais importante pra você. Gerar conteúdo ou estudar? Mas segunda e terça, vocês sabem o que os professores fizeram? Cancelaram as aulas para todos os alunos porque eu estava apto a retornar. Tentando me perseguir de novo para acabar com a minha possibilidade de estar em sala de aula. É essa realidade que eu vivo representando muitos. Porque eu não sei se vocês já viram o vídeo do Wilker, quando ele está dentro da sala de aula para estudar, como ele tá falando, né? Você viu o vídeo? Eles puseram a arma na cara do menino de 13 anos e se fosse a polícia deveria fazer que tipo de abordagem num lugar como o Rio de Janeiro, onde as pessoas são rapidinho, professor, são fortemente armadas e vivem em grupinhos fazendo arrastão de pessoas de bem. Discordo 100% da escola. Ele tá coagindo o professor, filmando o professor. Aí, né, é lógico que todo mundo vai se paralisar, vai falar não vai ter aula enquanto esse não parar também de vir na faculdade. Tá certíssimo.
É assim que se faz a organização. Presidente da Coitadolândia, exatamente. Ai, tadinho, ninguém acredita em você, Leãozinho. Isso daqui que eu falo e não exponho é justamente para proteger essa galera. Mas se vocês vissem o tanto de gente que fala comigo todo dia naquela universidade dominada pela esquerda, se sentindo representada por mim, é um negócio assim de dar esperança. Dominada pela esquerda. No sentido de, tem muita gente aqui que não concorda com isso, só que não tem oportunidade para se abrir e vem falar no off comigo e se vê representado em mim. Então, eu represento a perseguição que essas pessoas sofrem também nesse silenciamento. Entendi. É a mesma perseguição que os cristãos estão sofrendo hoje em dia por serem cristãos. Poxa! É a mesma perseguição. Elas não podem sequer se sentir à vontade para questionar em sala de aula, para ingressar futuramente numa pós-graduação e produzir conteúdo, teoria sociológica, por exemplo, para poder constar numa ementa dessa. Teoria sociológica. Aí esse é o nível de absurdo que a gente não tem o espaço para fazê-lo. Aí só para completar aqui, que eu preciso terminar para vocês verem o nível de como eu não estou mentindo, é nenhum texto. Não estou criticando nenhum desses sociólogos aqui, mas nenhum desses textos tem alguma ideia vinculada com concepção de direita. Olha aqui, continuando. Encruzilhadas do racismo e os conceitos do véu e de dupla consciência. Então você tá falando que a luta antirracista não é uma luta da direita, Wilker? As almas do povo negro. Posicionamento estratégico. Confronto esse daqui eu já li. Eurocentrismo e ideologias coloniais e raciais. Discurso sobre o colonialismo. Sociologia, nova direita e disputa de hegemonia político-criminal. Ideologia punitiva e praxis antipunitiva. Fundamentos do materialismo histórico dialético. Aqui a gente já começa marxismo. Se quiser mudar o mundo, um guia político para quem se importa. Vocês sabem que curso que é o Wilker faz, por acaso, na UNB, gente? Se vocês souberem, coloca aqui no chat pra mim. Não, ele acabou de dizer que a direita não liga pra nenhuma dessas pautas. Não liga pro colonialismo, não liga pro racismo. Isso aí não é uma pauta da direita, é uma pauta da esquerda. Entendi. Direitos humanos, né? Ele faz história. Então, né, meu querido, se você faz história, você tem que aprender a história da humanidade. E a história da humanidade passa por colonialismo, passa por racismo, passa pelo marxismo. Mas eu tenho certeza que a história da humanidade não é só o marxismo. Então, assim, duvido muito que no curso de história só tenha uma visão marxista, né? Duvido bastante. Não pode ser história. Infelizmente, é história. Estimulando um pensamento revolucionário, né? Mudar o mundo por meio da revolução socialista. Contexto histórico-intelectual do surgimento do materialismo histórico dialético. Marxismo em relações de classe. Manifesto comunista, limites e grandeza teórico-prática. Atualidade do método marxista. Filme O Jovem Marx. Marxismo. Feminismo e interseccionalidades. Marxismo. Política e ideologia. Marx e marxismo e o comunismo. O problema do negro. O marxismo e o problema do negro. Karl Marx e o problema do negro. Franz Fanon e anticolonialismo. E eu não terminei ainda, mas já acabou meu tempo, pra vocês verem. Johnny, sua réplica. Ele, tipo, drop the mic. Cara, sério. Ai, cara, é agora que vai começar o Jones a jantar ele, gente. É agora. Por favor, Jones, responde ele à altura, porque, né, você fez história numa faculdade pública. Então, assim, acho que é a melhor pessoa pra responder ele em relação a isso, né? Mas é isso, né? Eu acho que o que todo mundo deve estar pensando é que o pensamento do Wilker é: mas e o lado do senhor de escravo? Ninguém tá vendo, gente? Tadinho, né? Perdeu os seus escravos. Poxa. Ai, cara, sério. Ficou 2 minutos lendo a emenda e achei que era... Não, isso aí. Ele ficou 2 minutos lendo o material de apoio de alguma matéria, de alguma disciplina da Faculdade de História da UNB, que não quer dizer que isso representa o curso de História inteiro da UNB, né? Ó, gente, de verdade, assim, é muito difícil, porque o sujeito assim, eu não quero faltar com respeito com ninguém, mas quase dá pena. Ele pegou 3 emendas de disciplina. Cada curso tem mais de 20 disciplinas. Né? Se você juntar o número de disciplinas, de cadeiras, como a gente fala na universidade, que a UNB tem, vai dar mais de 1000 cadeiras, porque tem uma porrada de curso. Ele pegou 3 emendas e tá dizendo que a universidade é marxista a partir de 3 emendas. Exato. Sabe? É isso. Sabe o que significa de cada... Essa ementa que ele leu agora, a bibliografia, ela não representa nem sequer 10% do curso.
porque são mais de 20 disciplinas. E ele não respondeu. É impressionante. Wilker, você vai ter a oportunidade de ter uma aula que você não pode interromper. Veja, o artigo 212 da Constituição fala do piso constitucional da educação, que diz que 18% da receita corrente líquida de impostos arrecadados no Brasil tem que ir para a educação. O que isso significa? Na Constituição de 88, a ideia era tentar fazer saúde e educação política de Estado, a despeito do governo do momento. Então, todo governante, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, tem que aplicar no mínimo 18% do que arrecadou de impostos em educação. Esse piso constitucional da educação, que é fundamental, que é responsável pelos poucos avanços que a gente teve nos últimos anos, ele vem sendo atacado. O Tarcísio de Freitas atacou agora em São Paulo, o Romeu Zema em Minas Gerais está querendo atacar também o piso constitucional da educação, o Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda do governo Lula, está querendo atacar também o piso constitucional da saúde e educação, porque ele é incompatível com o novo teto de gastos. Então tem uma ameaça aqui no Brasil inteiro a uma conquista da Constituição de 88, conquista da classe trabalhadora, dos educadores e educadoras de todo o Brasil, que é garantir que saúde e educação sejam políticas orçamentárias de Estado. Isso é um tema fundamental para quem se preocupa com a educação, e é uma pena que o Wilker, mais uma vez, não conseguiu falar nada sobre o tema. 22 mil pessoas na live e a gente não chegou nem a 10 mil likes, então dá o like aí. E a galera que tá no Spotify, obrigado de estar ouvindo a gente aí também. Wilker, sua pergunta. 3 minutos. Ai, preguiça, viu? Vamos lá, engraçado que ele disse que eu não consigo responder nada vindo da boca do cara que foge de todas as perguntas que eu faço e provavelmente vai fazer agora num contexto mais específico que ele vive atualmente, que é a pós-graduação. Mas foi ele que fez a pergunta pra você, você não respondeu a pergunta dele. Então assim, como ele não tá respondendo suas perguntas? Faz a pergunta aí agora, pra ver se ele não vai responder. Doutorando, né, em serviço social. E esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje dentro do ambiente acadêmico universitário. É a pós-graduação. A inacessibilidade para pessoas que não se coadunam ao status quo, pensamento dominante de esquerda. Status quo e pensamento dominante de esquerda? Amigo, você vive num sistema capitalista. O sistema capitalista não é um sistema de esquerda. Sim, só queria deixar aqui esse ponto um pouco claro. Se você sabe, não sei se você sabe, mas a gente vive num sistema de direita e não de esquerda. Não é porque o presidente que tá lá agora se diz de esquerda, que a gente vive um status quo de esquerda. A gente, infelizmente, não vive na União Soviética. Aí sim você ia poder estar falando que o status quo era de esquerda. Mas a gente ainda vive no capitalismo. Só para contextualizar, a pós-graduação se configura como o mestrado Que é o e doutorado. grupo do comunismo, aqui tem leninista Mapifio mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, Luna. Jogaria um FIFA com o Wilker? Não jogariam. Mentira. Não jogaria. Eu ia botar Nika pra jogar FIFA com ele, porque Nika ia amassar ele no FIFA. Eu não tenho habilidade no FIFA. Eu não tenho nenhuma habilidade no FIFA. Mas Nika ia amassar ele. Ele ia ficar, poxa, cara, não tem peninha de mim, não. Com essa carinha que ele tá aqui, ó, triste. Coitadinho. O próprio dono, rei da coitadolândia. Sério. Exato, só se for 1 minuto de partida. Nika produziria um rap com o Wilker. Nem foder. Pós-doutorado, uma via de regra, é isso. A gente tem um ensino ali de como construir um material acadêmico que vai servir de base para os ensinos futuros que vão basear graduações. É basicamente isso que eu estou lendo para vocês aqui, que compõe a ementa. Isso se produz lá no âmbito da pós-graduação. Aí a gente tem essa configuração tão subjetiva na forma de acesso, que eu vou ler o edital para vocês aqui, do curso do próprio Jones, que impossibilita que qualquer pessoa que não seja vinculado a esse pensamento dominante lá, ingresse no curso. Olha só para vocês verem o nível aqui do que é o edital do curso de Serviço Social, da pós-graduação em Serviço Social, que o Jones está fazendo lá na Federal de Alagoas. O edital, ele prevê lá no item 5, os critérios para admissão ao programa de pós-graduação. O quadro 2 desse item mostra que são 4 etapas que comporão... E não vai falar não.
os critérios avaliativos ali para selecionar os aprovados. A etapa 1 é a homologação da inscrição. A 2 é a análise do projeto de dissertação tese pela banca. A 3 é a entrevista oral dos candidatos aprovados nas etapas anteriores. E a 4 é a análise do currículo do candidato. Vocês notaram uma coisa importante aqui? A falta de critérios objetivos, tipo uma prova escrita, é um projeto de dissertação na amizade ali, né, num tema que eles chamam de capacidade docente, que você tem que se vincular ali a linha de pesquisa com base na capacidade docente, que são temas ali pré-designados já, que são de esquerda. Assim, descolamento da realidade completa, né? Porque, assim, critério objetivo, como assim não tem critério objetivo? Tem análise de currículo, tem análise do TCC, tem entrevista oral com a pessoa. Isso não é uma prova, de alguma forma? Isso não é um critério objetivo de seleção, querido? O que é um critério objetivo de seleção pra você? É só fazer uma prova e pronto? Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Ele quer neutralidade e imparcialidade. Pois bem, querido, deixa eu te contar um negócio. Nem o sabonete neutro é neutro. Não existe imparcialidade. Ah, o Miorin, óbvio que ele vai adorar trocar ideia com o Wilker. Ele compartilha as mesmas ideias dele. Exato, a próxima ideia do Wilker: abolir os concursos públicos. Não duvido nada. Wilker, você é tão capitalista, você gosta tanto do capitalismo, né? Você é tanto de direita, por que você não tá fazendo uma universidade particular? Por que você não tá pagando pelo seu curso de história? Talvez na universidade particular você tivesse mais amiguinhos. Talvez na universidade particular você tivesse mais pessoas pensando a mesma coisa que você. Então por que você não vai pra universidade particular se você gosta tanto do capitalismo e de pagar as coisas? Vai lá, paga a sua universidade. Tu não é rico, tá ganhando dinheiro pra caramba, você acabou de falar que tem engajamento muito alto nos seus vídeos do YouTube. Na faculdade particular, eles não iam estar te suspendendo a torto e a direito, você ia estar pagando. Eu acho que, né, vai resolver o seu problema. E o nosso também. Por que ele tá fazendo história? Eu também gostaria de saber, Mari. Por que ele tá fazendo história? Ele tá fazendo história, provavelmente, só pra isso, gente. Só pra mostrar o quanto história é um curso esquerdalha. Sério. Exato. A questão dele é provar que a universidade pública é de esquerda. Esse é o ponto dele. Ponto. Ele se matricula em optativas sobre marxismo para encher o saco das professoras. Ah, gente, por favor, né? Isso não vai dar tempo para contextualizar para vocês nesse meu momento agora, mas eu vou terminar no final. Vocês vão ver que é um nível de esquerdismo baseado, parecido, na verdade, com aquela ementa que eu apresentei para vocês de introdução à sociologia, que é impossível qualquer pessoa que produza conhecimento em um sentido distinto desse ingressar nessa pós-graduação. Então, quem que vai entrar? Só as pessoas que já estão alinhadas a esse pensamento. Como que a gente vai ter uma produção que divirja disso? Respeitada no âmbito da academia, analisada pelos pares. Os pares são de esquerda. Eu vou mostrar para vocês quem compõe essa banca aqui. Não é o CESP, não é o Sebrasp, não é a FGV. São os professores do departamento. Por que você não vai lá fazer a faculdade na FGV? Me diz se há justiça nisso. Há justiça nisso, Jones? É possível alguém que pensa diferente disso ingressar num curso de pós-graduação como esse? 5 minutos, Jones. Ô, gente... Ele acabou de reclamar que são os professores da pós que compõem a banca da pós. Mas todo programa de pós-graduação são os professores do programa de pós-graduação que compõem a banca. Normalmente tem rodízios, né? Porque o número de professores é muito maior na pós do que o número de professores que compõem a banca. Mas... os professores que dão aula na pós-graduação é que compõem a banca de pós-graduação. Os modelos de aprovação do mestrado e doutorado, os departamentos eles têm autonomia. Então, alguns departamentos têm provas, outros não. Eu fiz serviço social, mestrado na UFPE. Lá tinha prova e análise de projeto. Na UFAL não tem prova, tem só análise de projeto e defesa do projeto, não é a dissertação, é um projeto de doutorado, Wilker. Você escreve um projeto de doutorado, tem um edital com as regras, o projeto é avaliado e depois você defende. Ou seja, critérios objetivos de avaliação, sabe? Não é, olha, eu gostei de você, você parece uma pessoa de esquerda, pode vir, vem pra pós-graduação e mestrado. Venha, você também, marxista.
Que é isso, gente? É o filme? Se você tiver algum problema com a avaliação, você entra com recurso. Tem no edital todos os critérios formais que o projeto precisa atender. Só atender os critérios formais que você é aprovado, Wilker. Tipo, e aí veja, gente, ele vai passar a noite inteira com isso. Veja, serviço social é um curso historicamente mais à esquerda no Brasil. Isso é um fato. Se ele for pegar, por exemplo, a ementa dos cursos de pós-graduação na economia, vai estar lá um bocado de autor neoclássico. Aham. Aí a universidade é toda liberal. Por quê? Porque nas pós-graduação de economia, você lê um bocado de autores neoliberais. Isso, enfim, é muito difícil. E aí eu peço, mais uma vez, para você que é uma pessoa de direita, para você avaliar a seriedade desse sujeito. Veja, esse sujeito que quer ser deputado para ficar mamando nas tetas do Estado, ganhando dinheiro, nunca deu um dia de serviço público, nunca fez nada pelo povo. Mal foi frequentar a faculdade que ele tanto fala mal. Nunca fez nada pela educação e, a partir de falsa polêmica, tá querendo virar deputado para mamar no dinheiro público e chega aqui, não tem capacidade de falar nada sobre educação. Não sei como é que ele não tá falando que o Enem também uma prova esquerdista, porque você tem que fazer uma redação e tem que respeitar os direitos humanos, e respeitar os direitos humanos é uma causa, obviamente, da esquerda, gente. A gente viu ele falando aqui, respeitar os direitos humanos não é um negócio de direita, né? Então, assim, não sei como ele não tá reclamando do Enem também, de ter redação, porque, né, não pode ter nada que não seja um robô corrigindo uma prova. Porque aí o robô realmente, né? Até o robô vai ter o lado, né, gente? Porque se o robô ele foi configurado por um humano, o humano que configurou ele tem uma ideologia. Essa ideologia vai estar no robô. Tanto vocês podem ver o ChatGPT. Vocês acham que o ChatGPT é de esquerda? Vamos falar sobre os problemas concretos. Já que você falou sobre a escola, né, os problemas de educação de base, veja qual é a situação no Brasil. São tantos dados que eu, inclusive, trouxe aqui anotado. Veja, 42% das escolas brasileiras não possuem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. 46% das escolas brasileiras possuem inadequações aparentes nas entradas e nas salas de aula. 79% das escolas brasileiras possuem inadequações nas condições de limpeza. Mais de 7% das escolas não possuem fornecimento regular de água e mais de 66% das escolas foram observadas inadequações aparentes no armazenamento de alimentos. Né? Além de que 63% das escolas não têm sala de leitura, 88% delas não têm laboratório ou sala de informática e 80% não disponibilizam de equipamentos de informática aos alunos, inclusive internet. Veja, essa é a situação da escola brasileira. A escola brasileira não tem água de verdade, sabe? Não tem banheiro. Vários problemas. Inclusive, há uma tendência no Brasil de pegar uma escola com a infraestrutura precária, dizer que é uma escola de tempo integral, colocar o aluno lá o dia inteiro, que não tem nem água para tomar banho. Então tem problemas básicos, por exemplo, as meninas quando estão menstruadas não tem água no banheiro para trocar o absorvente. Gente, quem daqui já estudou eu não sei se outra universidade pública é assim, mas quem aqui for da UERJ, pelo menos, vai saber que papel higiênico é um item de luxo nos banheiros. A gente encontrava assim, raramente tinha um banheiro que a gente falava, olha, meu Deus, papel higiênico, caramba, porta no banheiro, meu Deus, que luxo. Porque assim, não tem nem papel higiênico na faculdade para as pessoas cagarem em paz. Para as pessoas mijarem em paz, limparem o cu em paz. Então, assim, ele é completamente desconexo da realidade. Quem já viveu numa universidade pública sabe o quanto a universidade pública é precarizada, o quanto os professores estão ali lutando para dar uma educação para as pessoas que estão ali, o quanto eles se esforçam. E aí colocar que todos esses professores são professores esquerdistas doutrinadores é no mínimo um reducionismo muito covarde até, né? Covarde de colocar os professores nesse lugar. A nutrição fica no 12º andar, ou mais conhecido como o último andar da UERJ. Eu já perdi conta de quantas vezes eu tive que subir todas as rampas ou toda a escada até o 12º andar, porque eu cheguei na faculdade e estava sem luz. Ou eu cheguei na faculdade e o elevador não estava funcionando. Então, assim, a gente vive numa faculdade precária, que mal tem investimento, e a pessoa quer falar que o problema da faculdade pública é ter muito esquerdista. Não vive a realidade da faculdade pública.
Não vive, não sabe de nada. Não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem biblioteca. Não tem micro-ondas pra gente esquentar a nossa marmita. Não tem sala de informática. Não tem restaurante universitário, às vezes. Professores trabalhando em 2, 3 turnos. Problemas na merenda. Em Pernambuco, meu estado, o ano inteiro, 2024, teve problemas com a merenda, inclusive situações de alunos passando mal comendo a merenda. Fora coisas meio mal cheirosas, que é, por exemplo, Pernambuco, Roberto, é um estado pesqueiro. Tem 40 mil famílias que vivem da pesca artesanal em Pernambuco e o governo do estado compra o pescado que serve para os estudantes em Santa Catarina. Que história é essa, sabe? Vários protestos ano passado em Pernambuco em defesa da merenda. Esse ano atrasou a entrega do kit escolar em Pernambuco. Então os alunos começaram as aulas, não tinha farda, não tinha caderno. Esses são os problemas concretos da educação. São os problemas que nossas crianças e adolescentes passam o dia inteiro. Sabe? Essa é o que preocupa os pais e as mães do Brasil. Aí você vem para um debate sobre educação, o sujeito está dizendo assim, mas no programa de pós-graduação de Jones Manuel, quem faz a banca são os professores. É claro, como é na maioria dos programas de pós-graduação do Brasil inteiro. É inacreditável. De verdade, Will, que eu teria vergonha. Tu tá nível Capureso, já tu pergunta se eu tenho um relacionamento aberto. É um negócio vergonhoso. Próxima vez que eu voltar aqui e conversar de novo com o Padre Fábio vai dizer de novo, aquele menino ali passou uma vergonha. Porque é inacreditável, de verdade. Eu tô suplicando pra ver se você consegue falar algo útil sobre a educação brasileira, além desse espantalho. Ei, tem marxismo, tem comunismo em todo lugar, pelo amor de Deus. Jogou até caneta. 2 minutos, Wilker. Eu não quero. Ainda bem que vai acabar já. Isso, vai ser pouquinho o Wilker falando. Réplica. Já dizia o sábio que a prepotência e a arrogância precede a queda, né? Já diria o sábio. Que sábio? Você imagina aí qual é o sábio. Então, é a postura que ele resolve adotar. A minha é de humildade, é de apresentar a realidade com base... Humildade, oprimindo e coagindo professores universitários. Humilde, humilde. Humildão, acabou de bater no peito e falar, meu engajamento é melhor do que o teu, Jones. Humilde. Tá parecendo o meme da Jojo. Humilde. Humildade é um negócio que tá... Mas na minha perspectiva, que é silenciada dentro desse âmbito universitário mesmo. Só que chegando ao mérito da questão aqui, porque vocês estão vendo o comportamento de ambos, né? Ele diz que é padrão ter professores numa banca de pós-graduação. Realmente, é disso que eu tô falando. O problema está aí. Um dos principais problemas, foi assim que eu abri minha fala, está na pós-graduação nesse sentido de produção acadêmica, que a gente tem essa inviabilização de quem pensa diferente. Chegar lá, entrar lá. Não é óbvio isso? Eu não li pra vocês aqui. Talvez nem dê de ler o resto, porque eu tenho que tratar do óbvio aqui, né? Como que deveria ser? Certo. Essa que é a questão. Tô apresentando uma solução. Um concurso público. Porque a modalidade de administração pública para você ingressar em qualquer coisa deveria ser aos moldes de um concurso público. Por isso que eu citei aqui o CESP, a FGV, porque geralmente é assim um concurso público, né? Você pega uma banca de fora, tecnicamente imparcial ali, que vai fazer uma avaliação de alguém que vai ingressar, por exemplo, no governo federal, no Ministério da Economia. Você acha que se você colocasse os membros lá, os funcionários do Ministério da Economia, ia acontecer o quê? Fechada, igual é nos programas de pós-graduação, e por isso muitas pessoas lá, como o Jones, estão lá. Não necessariamente, não vou nem fazer um juízo de mérito, porque eu não li nada dele, mas não necessariamente é por causa da sua capacidade, porque não dá para avaliar objetivamente. Você tá entendendo? E aí ele disse também, querendo me atacar na subjetividade aqui, que eu nunca cumpri um dia de serviço público. Você já cumpriu em quê, Jones? Porque eu servi por 8 anos o Exército Brasileiro. Paguei muita flexão lá. Se fala também sobre capacidade física, né? Depois a gente pode pagar umas flexões aqui, ver quem faz mais, né? Mas 8 anos de... Não. Wilker, olha este homem aqui que tá na sua frente, Wilker. Se olha no espelho, Wilker, e olha depois pro homem que está na sua frente, Wilker. Você acha mesmo que você tem mais condição física do que o Jones Manuel, Wilker? É sério, velho. É sério. Não tem como. Sério, cara, sério. Chega a ser piada. Parece o Bolsonaro tentando pagar a flexão lá. O Rafa Bolsonaro 2.0. Exatamente. Serviço na caserna. Ele ainda mostrou o muque, cara. Você já cumpriu algum servindo o seu país? Esse é o meu histórico.
É bizarro, né? Você ter que ouvir assim de um cara como o Jones, que fica propagando comunismo aí nas universidades, na web, né? Falar sobre alguém que já ralou tanto como eu. Alguém que já ralou tanto como eu. Moleque de Alphaville. 5 minutos, Jones. Não, sua pergunta, desculpa, sua pergunta. Tá. 3 minutos. 3 minutos pra você perguntar. Irmão. Vai acabar. Gente, assim, eu tô um pouco chocado. O Will, ele acabou de me chamar pra pagar flexão, ele quer ver meu braço. Enfim, vamos tentar aqui manter a seriedade. Olha a cara dele, incrédulo. Ué, ele falou pra ver o meu braço? Enfim, vamos tentar aqui manter Como assim? a seriedade em respeito a você que tá acompanhando esse debate. Veja, um dos problemas que a gente tem no Brasil... Pronto, aliás, antes de entrar na pergunta, tem uma coisa muito importante. O Wilker, ele acabou de confundir um concurso público para assumir um cargo público com a seleção de pós-graduação. Gente, são regimes jurídicos diferentes. Um pós-graduando, ele não é um funcionário público. Ele é um pesquisador. E a entrada nesse programa de pós-graduação está submetida tanto ao regimento da... Caraca, cara. Corte seco, sério. Odeio corte seco. Forjado na guerra, né, gente? Mais um forjado na guerra. Ai, cara, sério, eu assim, tô sem palavras. Porque, assim, se eu fosse estudante, pesquisadora de pós-graduação, se eu fosse professora, se eu fosse aluna da UNB, eu acho que eu teria bastante do que reclamar de Wilker Leão na minha universidade. Ficaria bastante revoltada com as falas que ele teve, né? Então, assim, se você se sentiu incomodado com alguma dessas falas, gente, estamos juntos. É isso. Gente, e é isso. Essas falas são completamente descoladas da realidade da universidade pública. Na realidade, a gente tá lá tentando sobreviver à faculdade, tentando estudar em condições muitas vezes insalubres, porque o Estado muitas vezes não investe o suficiente na educação como deveria, principalmente na universidade pública. Já existe toda uma seleção no vestibular que exclui muitas pessoas pobres, pretas, pardas, que não têm acesso à universidade. Então, a universidade pública, que deveria ser universal, já é para poucos, e aí agora esses poucos têm que ficar aturando esse cara aí, querendo fazer baderna na faculdade e falar que só existe esquerdista. Não é verdade. Inclusive, quando eu fazia faculdade de nutrição na UERJ, eu não me considerava esquerdista. Vou deixar esse ponto aqui importante, tá? Já cheguei a brigar com uma amiga minha de faculdade na época de eleição de Dilma e Aécio, né? Se eu não me engano. Então, assim, gente, eu não era uma pessoa esquerdista na faculdade e eu estou falando aqui que não é verdade o que o Wilker está falando. Nunca foi e nunca será. E o que existe na faculdade é uma falta de investimento. Poderia ser muito melhor do que é, tá? Enfim, espero que vocês tenham entendido que o Wilker não tem razão nos pontos dele e que essa não é a realidade da universidade pública, tá? E se você estudou em alguma universidade pública, comenta aqui o que você achou dessa discussão. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do apoia-se/Camarada Luna, do Pix que tá aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso, beijos e até a vitória!